Seja bem-vindo ao Música em Casa. Eu gostava de nos contasses o teu início musical. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. O meu início musical foi como quase todas as instrumentistas de sopro, ou seja, eu sou clarinetista de formação e comecei na banda da minha terra, Vila Nova de Famalicão, no Minho, e comecei aos 6 anos. O meu irmão, que é mais velho, meus pais também já tinham, ele já tinha estudado música também, depois acabou por sair. E pronto, meus pais acharam que era uma mais-valia eu estudar música e pronto, a escola da banda na altura, ali final dos anos 80, início de 90, era uma possibilidade e era muito perto de casa, assim fiz, e fiz o chamado ano de solfejo com o professor Félix Alonso, que é justamente o pai do Félix Duarte, um amigo violinista, e o pai dele foi realmente o meu primeiro professor de música, que é espanhol, mas está em Portugal já há muitos anos. Então fiz aquela, digamos, a formação que muitos da minha geração fizeram, chamada ano de solfejo, e depois, passado um ano, comecei com o clarinete, aos 7, e depois as pessoas diziam que eu tinha algum jeito, também gostava, e pronto, fui seguindo o percurso. Acabei por aos 10, 11 anos ir um ano para o CCM, que é o Centro de Cultura Musical, que está ligado à Artaf, ali em Famalicão, em Santisto, e depois fui diretamente para o sétimo ano para a Artaf, e desde esse momento que cheguei a casa e disse aos meus pais que queria ser músico e que realmente era isto que eu queria fazer. E pronto, curso normal, aos 6 anos, até o 12º, um curso profissional, sempre com o professor Francisco Ribeiro, e depois, em 2001, entro para a Escola Superior de Música e Arte de Espetáculo, na classe do professor António Saiote. Fiz a licenciatura ainda o antigo sistema, ainda 4 anos, que eu acho que foi bom. É bom 4 anos em vez de agora dos 3, porque dá-nos tempo mais É para, pouco tempo, sim, é pouco é, tempo. para maturar, para as coisas assentarem. E depois fiz ainda um ano de mestrado na Universidade de Aveiro, na altura ainda era como professor externo à universidade, e depois sim é que faço a transição para mais a sério para a direção e faço admissão para o Conservatório Haute École de Musique de Genève, na Suíça, e aí começo aí o curso de direção, que é também um chamado diploma, chamam diploma em direção à orquestra, ou seja, foi 4 anos, que equivale, se quisermos, a uma licenciatura ou um segundo mestrado. Um mestrado. Mas houve alguma razão para essa mudança ou já tinhas isso na cabeça? É uma coisa Sim, que. a direção, claro, e agora, claro, parte da minha atividade, ou 90% da minha atividade, ou a maior parte do meu tempo, claro, é dedicada à direção, mas pronto, continuo a ser instrumentista, clarinetista, não, isso faz parte de mim e é bom que o faça. A direção foi surgindo, eu acho que desde pequeno, desde jovem, tinha esse fascínio um pouco pela direção, sempre, e pronto, continuava sempre a tocar, como sempre toquei nas bandas e tudo, passei por vários agrupamentos, e depois há um momento também que em 2005 existe um convite um pouco inesperado para dirigir uma banda em Carlão, em Alijó, ou seja, nem conhecia muito bem onde era, e foi um desafio. Pronto, eu era professor de clarinete, era professor também já de algumas classes de conjunto, algumas escolas, tocava como reforço em algumas orquestras, a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, a Orquestra Sinfónica Portuguesa, e noutros projetos. Pronto, tinha digamos, uma carreira estável como instrumentista, também já fazia parte do Quarteto Vintage, que também começou em 2001. Então, surgiu este desafio, e eu começava também, já tinha começado nos anos anteriores, ou seja, em 2002, 2, 3, 4, a fazer alguns masterclass, alguns workshops de direção, para iniciar um pouquinho. Surgiu este desafio e pronto, aceitei. Foi uma boa escola, porque de facto foi construir todo um grupo de jovens, uma banda muito jovem, mas uma família muito que me acolheu de braços abertos, e tive que fazer realmente um trabalho de formação de escola, pronto,
mais do que dirigir também, era de facto montar ali um grupo que, com as suas limitações, que soasse o melhor possível. E pronto, e creio que foi uma experiência importante, continuava a fazer nessa altura, claro, aí ganhei uma prática semanal de dirigir e de preparar ensaios, etc. E depois surgiu realmente a ideia, ok, se eu quero realmente abraçar esta carreira a sério, acho que devo formar-me e devo estudar esta área. E não dá Mais a medo, não dá medo de deixar aspas, não é? O clarinete e começar novamente. Sim, a transição foi feita de uma maneira orgânica, ou seja, no sentido que e a maneira como eu vou também para Geneve, ou seja, as coisas acontecem um pouco por acaso, mas se calhar pronto, era assim que estava escrito, embora não acredite essas coisas do destino, mas de alguma maneira as coisas cruzaram-se, encaminharam-se. Porque justamente quando eu falei que estive no mestrado em performance em clarinete na Universidade de Aveiro, e justamente a Universidade na altura dá-nos a hipótese de, em algumas classes, de escolher um professor que gostaríamos. E eu escolhi, de facto, o professor Thomas Friedli, que também infelizmente já não está entre nós, que era um professor em Geneve, na Suíça. Então eu ia lá ter algumas aulas, ele também vinha a Portugal, e pronto, criou-se ali eu tive a oportunidade de conhecer a escola, e justamente falando também com ele e com alguns colegas e conhecendo o curso e a classe de direção de orquestra nessa escola, disse porque não, gosto da cidade, gosto da escola, agrada-me, e ele também impulsionado também muito por ele, disse, olha, vai ver aqui uma aula, a direção, ver o que é que achas, fala com o professor, informa-te e porque não concorrer, já que queres mesmo essa área. Pronto, e assim fui. No ano 2016 2017, perdão, fiz a admissão, ali pelo abril, maio, e pronto, tive a felicidade de entrar na classe, e pronto, e tive que tomar a decisão porque também ou seja, era um curso que obrigava a viver lá e não porque há muitos tipos de cursos que, nomeadamente a direção, que permitem que estudemos, que continuamos a nossa vida e pronto, seja ao fim de semana, ou seja, ao mês. Mas pronto, ali também foi uma opção de vida no sentido de, claro que foi um ato de alguma maneira corajoso e pronto, um passo, pensei, tinha uma vida, digamos, estável e estava, dava aulas e estava contente e tocava, pronto, não tinha problema nenhum. Foi mesmo algo que decidi como experiência académica e de vida, né? Pronto, senti que precisava de facto também de viver algum tempo fora para também crescer, para também conhecer outra realidade e pronto, e como eu em Geneve, pronto, também tinha lá família, uns tios que me ajudaram muito no início e quando agora nós falamos nessa escola que tem dezenas de portugueses, eu na altura era o único, a parte de um colega meu de música antiga que nem vivia sequer em Geneve, ou seja, eu fui quase dos primeiros e... Mas Geneve tem muitos portugueses. Tem muitos portugueses, mas na altura, em 2007, ou seja, há 13 anos atrás, eu era o único, como disse, e eu tinha um amigo cantor mais ligado à música antiga. Por isso, de facto, logo a seguir, depois começaram a chegar outros alunos portugueses. Então a direção, e quando eu digo que foi uma forma, não foi um abandonar completo, porque eu mesmo em Geneve continuava a ter aulas de clarinete com o mesmo professor, de uma forma particular, pronto, uma vez por mês, ou uma vez, 2 meses, e continuava, aliás, tinha grupos lá de música de câmara também, quintetos, de forma a não perder também, de facto, o ritmo do instrumentista. Colaborava com os amigos da classe de composição, estreava algumas peças, seja a solo, seja com música de câmara. Continuava a tocar, aliás, coincidiu em 2017 com o início, com 2007, perdão, com o início da OCP, da Orquestra de Câmara Portuguesa, em que eu também entrei como membro da orquestra, ou seja, eu estava lá, mas estava a estudar a direção lá, mas continuava a vir a Portugal, a Lisboa, para os ensaios e concertos com a Orquestra de Câmara Portuguesa, ou seja, continuei sempre a tocar,
junto com o curso de direção da orquestra. E houve algum momento que o tempo já não dava para os dois? Sim, claro. É evidente que quanto mais, sobretudo depois de há uns anos esta parte, é evidente que é mais complicado e temos de tomar essa decisão, sem nunca abandonar o instrumento. Aliás, eu toco e tenho aproveitado esta quarentena também para tocar mais do que normalmente o tempo me permite, mas sim, eu acho que nunca abandonamos, acho que nunca é aquela coisa, não, agora vou ser maestro e deixo de ser instrumentista, não, acho que as duas coisas complementam-se e são muito importantes ambas para percebermos as duas áreas, as duas abordagens que temos de ter à partitura neste caso. E nunca senti que abandonei, evidentemente que toco muito menos do que antes, mas é normal, é complicado. O tempo de estudo que exige uma e outra coisa não é igual. Agora, tento manter-me, digamos, ativo o máximo possível dentro do clarinete e tendo alguns projetos, como tenho o Quarteto Vintage, que vamos fazendo alguns projetos, como também tive fazendo alguns projetos e esperamos que consigamos fazer no futuro com o Serenada Ensemble, um grupo também de harmonia e música que fundamos no Porto. Por isso, eu tento, ou seja, não gosto de dizer assim, ok, não, chegou o momento em que tenho que escolher. Evidentemente, há uma opção, não é escolha, é uma opção de investir mais tempo numa área do que noutra. Mas para isso é que eu fui estudar e depois, tendo regressado, comecei a fazer o meu caminho na direção. Sim. É essencial para ser um bom mestre ter dedicado muito tempo como bom instrumentista, ou seja, ter estudado muito e ter... Isso influencia muito? Eu acho que ajuda, de alguma maneira. Acho que ajuda termos sido instrumentistas e no meu caso, ter tocado muito em orquestra. Sempre gostei de tocar muito em orquestra e nesse aspecto, lá está, toquei muito na Artav desde muito jovem. Fiz muita orquestra sinfónica, orquestra de sopros. Pronto, as bandas também são, digamos, orquestras de sopro. Depois também, a nível profissional, toquei muito com orquestras profissionais. Por isso, todas essas experiências eu tento que elas me ajudem agora. Eu digo também no sentido de, mesmo psicologicamente, não é? De saber o que é que os músicos, como os músicos Sim. gostam de ser ensaiados. Uma pessoa não pode fazer tudo o que eles gostam, mas... Sim, é um bocadinho isso, tentar pôr-nos do outro lado, saber, ok, eu estava do outro lado, o que é que eu gostaria também que fosse a dinâmica de ensaio. Então, isto é uma partilha, ou seja, é nós percebermos, é dar e receber, estar suficientemente seguro daquilo que queremos propor à orquestra e daquilo também estar o mais disponíveis possíveis para aquilo que a orquestra nos propõe também. Então é esta gestão que é complicada, mas ao mesmo tempo fascinante e aquilo que me faz, é muito aquilo que me faz viver e gostar desta arte de direção, esta partilha de experiências, já não é aquela coisa de eu imponho algo, eu proponho algo. Sim. E recebo e vamos encontrar todos o melhor caminho. Há uma questão que eu gosto muito de fazer, que é a sensação do músico, sendo músico em palco, ou seja, clarinetista, e como mestre, a responsabilidade muda muito. A ansiedade, isso. Sim, eu costumo dizer que são duas abordagens diferentes, são duas maneiras de estar diferentes, enquanto que como instrumentista no meio da orquestra, sendo eu clarinetista, ouço muito, claro, aquilo que é o naipe das madeiras, claro, e depois ouço toda a orquestra e tento fundir-me quando tenho que fundir, tenho que sobressair quando tenho que sobressair, quando tenho algum solo, etc. Mas estou focado, claro, na minha partitura, na minha parte, em tocar o melhor possível e, claro, ouvindo os outros. E por acaso a posição do clarinete é uma posição também privilegiada, porque também está no centro da orquestra, no meio. E felizmente também o maestro tem este privilégio também de estar no centro e mas ouve de maneira diferente do que se ouve lá no meio. Isso é fundamental. E lá está. E é um luxo, quase um privilégio ter esta sensação. Agora,
as responsabilidades são diferentes, lá está. Eu costumo dizer, o mestre não toca, né? A batuta ou a mão não dá som. Nós criamos a energia, o impulso certo, na altura certa, creio, para que os músicos toquem o melhor possível. No fundo, a função do maestro é muito simples, é ajudar a orquestra a tocar, a exponenciar e a dar tudo o que tem, o máximo das suas capacidades, seja ela qual for. E é isso a magia. Agora, a responsabilidade, eu acho que enquanto o instrumentista e o maestro acaba por ser a mesma, mas diferente. Mesmo diferente, claro. Porque, ou seja, o instrumentista tem uma responsabilidade de tocar bem, de tocar afinado, tocar o ritmo certo, tocar um som bonito, tocar afinado, e nós temos a responsabilidade de, no fundo, ajudar a fundir todos o mais possível e equilibrar em termos de balanço sonoro, em termos de frase, em termos de direção e da frase, de fraseado. Então são responsabilidades diferentes, mas partilhadas no fundo. E achas que a técnica, eu sei que a técnica é essencial, mas eu já trabalhei com alguns mestres que a nível técnico não são os melhores, não é? Mas a nível da emoção, a nível sei, parece, é algo mágico. Isso tem a ver com o quê? Eu acho que tem que haver aqui um certo equilíbrio, ou seja, a técnica é importante sim, nomeadamente em algumas áreas, como a ópera, é fundamental, acho, ter técnica, porque controlar a orquestra está no fosso, controlar tudo o que está no palco, cantores, coro, etc. A técnica ajuda muito e há muitas paragens, há muitos recomeços, e a técnica pode ser, e tenho certeza, é muito útil para as coisas funcionarem mais rapidamente. Agora, a emoção tem que estar ligada a ela. Se nós conseguimos combinar as duas, é perfeito. Claro que é isso que nós... É como quase fazer os ensaios e o concerto. A diferença entre o ensaio e o concerto, aquilo que é necessário no ensaio é, de facto, preparar para que o concerto seja mágico. Mas há coisas que só saem no concerto, não saem forçosamente nos ensaios. Então, eu percebo o que dizes e a pergunta em relação à técnica, acho que é importante, porque tal como um instrumento, nós até dominamos o instrumento, até dominamos a sua técnica, demoramos anos, acho eu, a dominá-lo. E aqui também, ou seja, não só a técnica, digamos, gestual ou corporal, mas de sentir quando a orquestra precisa mais de nós ou menos de nós. Então de novo, acho que é equilíbrio, porque não vale a pena, acho eu, ou é muito difícil. Nós temos uma técnica fantástica e clara, mas sermos frios e sem qualquer emoção, nem também ser só emoção e de repente não se percebe nada. Óbvio, o que eu dizia, não, óbvio, o que eu vou dizer, aconteceu-me, e o Blomstedt foi com o Blomstedt, e o Blomstedt tem técnica, não estou a dizer que não tem, mas que nós estávamos a fazer um ensaio, até foi com o Gustavo Mahler, e a orquestra já soava bem, óbvio, já soava bem, mas no dia que ele chegou, nós estávamos com o mestre assistente, e no dia que ele chegou, eu lembro dele pegar na batuta, só dar um gesto, e soava uma coisa nova, assim, o que é que se passa aqui? É o carisma também, porque de facto, pronto, ele tem esse carisma mal sobe ao palco. Eu vi exatamente isso acontecer com o Summer Rothel num projeto da Orquestra da Geneve e Zurique, que fazem todos os anos, as duas escolas juntam-se e fazem uma grande obra. E recordo-me que num dos anos estavam a fazer a primeira de Brahms, e a mesma coisa, ou seja, a Filarmónica Berlim tinha ido a Zurique tocar a Tonala, então convenceram o Sir Summer Rothel a ficar até o dia seguinte e dar lá uma hora e meia de ensaio. Pronto. E a mesma coisa, estava o mestre, as orquestras soavam muito bem, porque eram alunos de excelência, tocavam todos muito bem, e a mal entrou na sala, nós vimos toda a gente a pôr-se, para já toda a gente endireitou-se, e mal ele... deu primeiro, e ele não fez nada, que ele praticamente não dirigiu, só lançou como é que se diz? Lançou a orquestra, lançou a frase e o som dobrou. Lembro perfeitamente com
o som das cordas, como Sim, que triplicou. E sem ele, quer dizer, não foi nada, só mais ele, sei lá, foi expressão corporal, foi ele, pronto. Isso, pronto, é impossível, ganha-se com... sim, Mas há pessoas que têm é algo de energia. Eu conheço alguns amigos que trabalharam muito com Cláudio Abado e que diziam Eles muito isso. falam muito do Cláudio Abel, falam muito É, disso. e do Abado que nos ensaios, às vezes poderia ser um bocadinho até, com todo o respeito, é difícil, não muito interessante, ou seja, normal, ou seja, claro, Sim. muito bom, mas e que nos concertos era absolutamente mágico, algo acontecia. E tinha o tempo certo, tinha tudo certo no concerto. E pronto, e há pessoas que têm esse dom e que vão. Sim, dizem do Abad que ele conseguia sacar o melhor de cada um, de cada músico, e fazer com que aquilo... Eu acho que o Abad tinha essa particularidade, que era que eu também tenho muita preocupação em sentir o que cada músico pode dar, e o músico sente isso. O músico individualmente sente se o maestro está ligado a ele ou não. E quando digo ligado, não é olhar para ele de uma maneira, é sentir que o mestre está a comungar do mesmo espírito. E o Abad tinha isso. E claro, como ele dirigia grandes orquestras, com grandes músicos, Tudo depois. que já eram grandes músicos, ou seja, ainda se agigantavam mais. Não é? Como, por exemplo, o Festival Lucerna, pronto, que é uma espécie de seleção. Dos melhores do mundo. E a nível, nesses anos, qual foi o melhor momento? Houve algum momento que... Aquele momento como chegar ao topo de uma montanha e... Apesar que há mais montanhas e o objetivo continua, mas... Sim. Pronto, é assim, a minha carreira ainda é relativamente curta porque os mestres, costuma ser que lá está, os mestres começam sempre uma carreira mais tarde, depois de... Cada vez começa mais cedo, é um facto, mas ainda assim, toda a maturação que o maestro precisa, até aos 40, 50, entramos de facto na fase mais madura e em que estamos mais conscientes e dominadores da situação, de certa maneira. Até agora é difícil escolher um momento porque eu tive felizmente, tantos momentos importantes e interessantes e emotivos que seria difícil. Lembro-me de por exemplo, no estabelecimento prisional de Leiria, justamente com o projeto da ópera na prisão, com a Orquestra Gulbenkian e cantores, solistas e os reclusos, um grupo de reclusos, projeto do Paulo Lameiro e da SAMP, em que fizemos o Così fan tutte dentro do pavilhão, dentro do estabelecimento prisional. E aí, de facto, foi um momento emocionante e marcante sentir que a música, lá está, não tem limites, não tem fronteiras, não tem obstáculos, barreiras. É possível, podemos fazer uma ópera dentro de uma prisão, se calhar um lugar mais... menos pensado, não é? Menos esperado, mais inesperado de todos. E foi, de facto, foi um momento impressionante. O poder da música de unir e não desunir, especialmente num local onde temos várias pessoas que cometeram erros e estão a pagar por eles. Qual foi a sensação do concurso quando ganhaste? Como é que se chega aí? Como é que Sim, esse pronto, foi um momento também emotivo em janeiro passado, porque era um concurso, a segunda edição de um concurso internacional na Bulgária, onde éramos a partir de 300 candidatos, que depois foram filtrados para 120 para a pré-seleção, ou seja, éramos 120 na preliminatória e depois o cerco foi apertando. E foi uma semana intensa porque, de facto, eram sempre bastante eliminatórias e pouco tempo para mostrar aquilo que cada um de nós tinha para mostrar, colegas de todo o mundo.
E foi muito emocionante quando, claro, é evidente, ouvi o meu nome na final, com o primeiro prémio. Foi um momento de alegria, de satisfação, de maior responsabilidade por levar o nome de Portugal também além fronteiras. E pronto, é bom, claro, ver o nosso trabalho reconhecido, mas eu continuo a ser o mesmo e continuarei a ser o mesmo na minha caminhada. Assim. Ajuda-me, motiva-me, evidentemente. Acho que os concursos servem para isso, para abrir eventualmente algumas portas e para nos motivarem a continuar a trabalhar. Assim. E também ganhaste o prémio Beethoven. O que é que é? Sim. Em que é que Então, consistia? o prémio Beethoven era, lá está, começamos no ano de Beethoven, um ano que seria um ano de expectável De de boa muito música concerto, aí. de muito Beethoven, e infelizmente está suspenso. Então, claro, como era em 2020, o concurso decidiu na final, nós éramos 4 finalistas, cada um de nós dirigiu um andamento de uma sinfonia Beethoven. Era algo que era comum e depois um andamento do concerto com piano. No meu caso foi o concerto de Tchaikovsky e a sétima Beethoven, primeiro andamento. Então era o prémio da melhor interpretação de Beethoven na final. Tive essa felicidade também com a sétima. E como é que vês o ensino para maestro em Portugal? Cada vez há mais alunos, mas cada vez há menos sítio para que eles possam. Sim, eu acho que lá está. Portugal tem não só acho que na direção cresceu muito, até porque em 2016 houve a primeira edição no Prémio Jovens Músicos da direção da orquestra, não é? E foi também um marco importante. Espero que no futuro possa continuar a haver essa categoria no prémio. Cada vez há mais alunos a estudar, temos já bastante mais escolas, mas precisamos depois de mais orquestras para haver mais seguimento no mundo profissional, porque acho que Portugal está a fazer um trabalho, um nível médio é alto, né? Houve um investimento também muito grande nas academias, nas escolas, nos conservatórios, nas escolas profissionais nos últimos 20 anos e formou-se muitos instrumentistas de qualidade, lá está, muitos deles têm saído, estão em grandes orquestras mundiais, etc. E na área de direção também temos investido de alguma maneira e cada vez há mais gente a querer e a estudar, mas lá está, como um instrumentista procura um lugar de orquestra ou procura uma carreira de solista ou até de professor, precisa de postos de trabalho para isso e nós, enquanto maestros, precisamos, o nosso instrumento é a orquestra, seja ela de câmara, clássica, sinfónica, não interessa. O nosso instrumento é a orquestra, ou seja, precisamos de orquestras e acho que devíamos seguir o exemplo um bocadinho de países como a Alemanha, a Áustria, etc., onde temos orquestras de região, orquestras regionais, que são essas que de facto também chegam a todo o público. E eu também já passei por algumas dessas orquestras e sei bem em Portugal aquilo que é importante e o quão importante é as orquestras irem também às vilas, às Sim, pequenas sim. cidades. Porque nós não temos orquestras em cada cidade. Há cidades que não têm orquestra sinfónica. Nós, que bom seria se em cada capital, já não falo em cada capital distrito, mas que em cada região, em cada grande região, tivéssemos uma orquestra, porque certamente seria, lá está, em termos de postos de trabalho, para todos os músicos que todos os anos são licenciados, os novos mestres que aparecem, seria realmente um motor muito grande. Mas achas que é algo possível? Isso é uma questão que, óbvio que nós sonhamos com isso. E mais depois de tudo isto que está a acontecer, não é? Eu sinto e acho que nós podemos impedir que isso aconteça, não é? Cabe a nós músicos de fazê-lo. Mas Sim, a música não. Isto pode ser polémico, né? A música não alimenta. Não alimenta no sentido não é comida. E as pessoas, infelizmente, acho que depois disto tudo, a música também vai. A cultura vai por tabela. E tenho um bocado de receio disso. sim, acho que todos estamos nesta área, temos muito receio na saída desta epidemia, exatamente por causa disso, ou seja, já sabemos que normalmente a cultura é o parente pobre e é o primeiro a ser cortado,
mas não esqueçamos também que nesta pandemia também vimos bem a força da música, a força da arte em geral, no teatro, mesmo na dança, na música, porque as pessoas passam tanto tempo em casa que estão sempre a ouvir música, estão sempre a ver concertos no YouTube, estão a ver musicais, peças de teatro que passam na televisão, ou seja, isso não pode, é também um fator que nos leva a pensar a importância que a cultura tem e o motor económico que a cultura gera. E é isso que temos que pensar também, e acho que os governantes não podem não pensar muito assim, que é a cultura não é só, digamos, o ato de ir ao concerto e vir embora para quem é o público, nem para o posto de trabalho para quem trabalha nas orquestras ou nos teatros. É mais do que isso, há toda uma economia à volta disso que é importante ter essa noção. Nós, se nos pusermos no papel de espectador, se vamos ao Teatro São Carlos, ou se vamos ao Grande Auditório da Fundação Gulbenkian, ou no Porto, se vamos ao Teatro São João, ver uma peça de teatro, ou até ao Coliseu, ou tipo de concerto, todos nós, se pensarmos bem, vamos jantar antes, por exemplo, a seguir vamos beber, tomar um copo, ou seguir Sim, ao mais concerto. como, mais Vamos, como. vamos de táxi, vamos de Uber agora, ou vamos de carro, deixamos num parque, ou seja, além do preço do bilhete em si, do espetáculo em si, no próprio espetáculo, no intervalo, vamos sempre ao bar, quer dizer, toda algo Há que se calhar, estudos disso da Orquestra de Viena, que dizem imagina, que, óbvio que a Orquestra de Viena também claro, mas há gera. estudos que são milhões e milhões, desde hotéis, aviões, bilhetes, que são milhões e milhões. Sim, já para não falar disto, no caso das orquestras, Sim, que sim, têm Portugal. solistas e médios convidados que ficam alojados em hotéis, que consomem, mais um ativo que consome, por isso é mais um ativo de transporte, no transfer do aeroporto, etc. Pronto, é Uma máquina. uma máquina e é isso que temos que pensar. E lá está, a arte, pronto, dizias, é verdade, às vezes pensa, a arte não dá de comer, não, mas Sim, e eu digo isso porque sim, infelizmente é, eu acho que sim, a mim alimenta e claro, é isso. só Alimenta, que lá está. Alimenta e só quando às vezes fazemos concertos em locais menos habituais ou locais que não estão habituados a ter concertos ao vivo. Recordo-me perfeitamente um concerto há uns anos atrás, que foi com a Orquestra Clássica do Centro, a uma aldeia de Tondela. Era uma aldeia que tinha sofrido muito com aqueles incêndios na altura. E fomos à igreja, uma igreja pequena, mas ver a cara das pessoas durante o concerto, a atenção, a felicidade com que estavam no final, o agradecimento por aquele momento, aquilo de facto alimentou aquelas pessoas e foi um momento de alegria tal que os motiva e que os alegra, e que os preenche e que os alimenta. Por isso é o poder da música é esse. Ouvir, lá está, volto a falar no espetáculo, dentro da prisão, ver a emoção do público, dos reclusos que cantavam ópera, faz-nos pensar que a música tem muita força, tem mais força do que nós pensamos. Quando digo a música, claro que estamos sempre ligados à música, mas sim, sim, teatro, não. a dança, quer dizer, ver um bailado ao vivo é algo inesquecível, ver uma ópera ao vivo. Se nós já nos emocionamos a ver na televisão ou no YouTube, ouvir música só, quando é ao vivo tem outra força. Mas achas que nós, qual é a solução? Nós músicos, porque nós não podemos pensar no, eu acho que não podemos pensar muito nos apoios que vêm aí, porque óbvio que não vão ser muitos e não vão ser para todos, como se tem Claro. visto. E qual é a solução? Eu sou da opinião de que devemos, à mesma, tentar fazer eventos, porque acho que as pessoas precisam disso, mas achas que os músicos estão para aí? É difícil, acho que, como Sim. dizia como professor António Sayão, precisamos quase de uma nova revolução e tentar mexer, só que Eu acho que devemos aproveitar esta pandemia, nomeadamente nas artes, para sair dela melhor do que entramos. Ou seja, tentar que isto nos faça refletir de uma forma a nós e a quem governa,
que nos faça pensar e sair melhor, volto a repetir, no sentido de para já dar mais importância à cultura em geral, dotar eu acho que quando falamos sempre de apoios, eu acho que o Estado também, ao dar mais apoio, também pode exigir mais trabalho e mais responsabilidade. Ou seja, não é só nós quando falamos mais apoio, ok, eu acho que era preferível nós recebemos a cultura em geral ser dotada de melhores condições, mas também ser também exigido uma qualidade e um profissionalismo e uma retidão grande, ou seja, serem em proporção. E nós também, ou seja, nós sermos proativos, também em busca de novos projetos, e no fundo o Estado dar-nos as condições para nós desenvolvermos o nosso trabalho. Pronto, eu sou uma pessoa otimista, se calhar sou um bocadinho. Eu também sou dessa, eu digo isto, mas sou otimista e acho que conseguimos, acho que Sim, acho que vai demorar, pronto, acho que vai demorar tempo a sair a nossa área, claro, é muito afetada na confiança que as pessoas possam ter de novo a ir às salas de concerto, estar em pois espaços isso, fechados. Vai ser um caminho que vai ser preciso muito correr tempo. de novo, né? Vai demorar algum tempo. Mas acho que essa confiança vai voltar e acho que se calhar vai voltar com mais força. Eu tenho essa esperança que as pessoas, estando este tempo todo, digamos, fechadas, possam ter essa ilusão e essa necessidade de ir a espetáculos, de ver peças de teatro, de sentir essas emoções, de ir a concertos. Sim, porque eu noto muito que o pico de ver coisas na internet e até aquelas aplicações e essas coisas todas, eu acho que esse pico já baixou, ou seja, as pessoas já estão cansadas Sim, e acho há que sempre, precisam, há pode ser bom sempre, para nós. há sempre esta barreira do ecrã do computador, quer dizer, a internet é fantástica e claro que ajuda-nos. Aliás, não podemos imaginar passar esta pandemia sem. Sim, Seria, há 20 anos, meu Deus. seria muito difícil, por isso já nos ajuda, mas de facto aí percebemos da importância e da diferença que é sentir um som ou emoção da palavra de um ator que nos chega diretamente a nós, sem este filtro do ecrã. Eu lembro há uns anos, há 2, 3 anos, fui ao Teatro São João, era uma peça de teatro, uma verdadeira peça de teatro, no sentido, uma peça que durou 2 horas e meia, e estar naquele teatro, ou seja, com toda aquela envolvência, com grandes atores em cima do palco, de facto, foi uma viagem. É magia, é magia. Magia. E isso, aquela peça podia ter sido filmada, eu podia vê-la em casa, no meu sofá, e não ia ter a mesma força. Sim, eu digo muitas vezes. Cinema é uma coisa, o filme, claro, está preparado para isso, para nos fazer, ou tentar fazer passar essa mensagem através do ecrã, mas nossa, concertos, teatro. Não é o mesmo. Hoje em dia, mesmo no YouTube ou da Spotify, seja, é muito fácil nós puxarmos uma sinfonia, nós puxamos 10 minutos e já está. Ou ouvimos aqueles momentos que mais gostamos. E quando estamos sentados na plateia ou no palco, a mensagem completa não. Acho que é isso que as pessoas vão sentir falta. Esperamos dar. E uma sugestão musical para estes dias? Para ouvirmos em casa? Olha, eu gosto muito de Mozart. Pronto, eu sou quem suspeito. Mozart faz parte da minha vida. É um compositor com o qual me revejo muito. Pronto, toquei muitas vezes enquanto clarinetista na orquestra, ou claro, sou concerto, as suas obras de música de câmara. Mas é um conceito, é um compositor com o qual eu me revejo muito. E eu deixaria, por exemplo, ouvir uma ópera, uma das 3 óperas, mas talvez Così fan tutte, é uma ópera que me diz muito, que me acompanha já há alguns anos e que eu gosto particularmente. É uma sugestão de ouvirmos, de vermos, lá está, inúmeras produções no YouTube ou apenas áudio. É uma ópera que tem momentos fantásticos, tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza
e tem esta beleza, esta magia que Mozart tinha com a palavra e a música. Isso para mim é excelente. Ok. Quero-te agradecer por teres aceito o convite. Muito obrigado. Foi um prazer estar a falar contigo. Obrigado, eu.